Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco a Cláudia Monteiro, com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, atualmente diretora de compras no Montepio Serviços ACE. Uma das suas áreas de especialização são os processos de centralização de compras e gestão de risco de fornecedores. E hoje terei a oportunidade de a entrevistar para que todos os gestores de PME que nos acompanham possam aprender mais sobre este tema. Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Nova SBE para esta sessão de mentoria online. Obrigada, eu. Esta é uma área que me assusta um bocado, devo ser honesta. Eu que tenho uma PME sinto que sempre que penso em fornecedores e qualificação de fornecedores, falta-me informação, falta-me preparação para isso. Certo. E então é muito interessante para mim e acredito que é muito interessante para todos os gestores de PMEs que nos estão a ouvir e ver falar deste tema. Sem dúvida. Portanto, em primeiro lugar, acho que é muito importante esclarecer o que é qualificação de fornecedores. E, em segundo lugar, pergunto-te qual é que é a importância disto. Certo. Ainda bem que começas por essa questão, porque muitas das vezes existe uma confusão entre o que é a qualificação de fornecedores e a avaliação de fornecedores. E ela é feita em momentos efetivamente diferentes do processo de procurement, digamos assim. O processo de qualificação visa nós termos um conhecimento total do fornecedor. Ainda não lhe compramos nada, possivelmente. Antes da compra? Antes da compra. Devemos o qualificar. É quase aquela sensação de quem é que convidamos para entrar na nossa casa e sentar-se à nossa mesa. Okay. Portanto, devemos conhecer quem temos na nossa base de dados, quem convidamos a apresentar propostas quando consultamos o mercado. A avaliação de fornecedores já é algo ajusante, já é depois de eu ter comprado algo, eu vou avaliar a sua prestação. Se foi tudo entregue como combinado, os SLAs, os níveis de serviço foram cumpridos, os KPIs, os indicadores de performance foram cumpridos, isso é a avaliação. Mas hoje, e agora, vamos nos concentrar aqui na qualificação. E sinceramente eu considero que termos um processo de qualificação de fornecedores, seja qual for a dimensão da nossa empresa, e podemos fazer numa PME de uma forma muito simples e rápida até, é essencial e fundamental para o sucesso operacional e estratégico de qualquer empresa. Nós devemos olhar para o fornecedor do ponto de vista técnico, financeiro e operacional. São várias as áreas que nós devemos olhar o fornecedor. Não nos interessa só se ele tem robustez financeira, interessa-nos se está compliance, se tem ética na sua forma de trabalhar, se entrega atempadamente, se possui um controlo sobre a própria cadeia de abastecimento que ele tem. Se ele tiver esse controlo e se eu trabalhar com ele, eu garanto esse controle também na minha cadeia de abastecimento. Ok. Portanto, falaste que este processo de qualificação deve acontecer antes da compra. Certo. Portanto, quando eu estou a pedir propostas a fornecedores, esta qualificação já tem que estar feita. Já deveria estar feita. Ou seja, deve ser o ponto a partir do qual eu sinto-me confiante o suficiente para convidá-lo a apresentar uma proposta. Okay. Sem eu fazer este tipo de certificação, chamemos-lhe assim, sem ter esta qualificação, eu posso estar a despender do meu tempo, da minha energia e depois ele não ter as condições necessárias para ser o formador, para ser o fornecedor que eu efetivamente estou à procura. Ok. E onde é que eu vou buscar esta informação? Esta informação são vários os critérios de qualificação. Ponto número 1, está bem? Sim. Primeiro, dependendo do setor de atividade em que estamos a trabalhar ou que a empresa tem, deve definir que critérios são importantes para si. Que critérios é que quer avaliar? É de qualidade? É de conformidade? É de capacidade de entrega? É em termos de compliance? É de estabilidade financeira? E depois de termos essa lista bem definida, existem inúmeras ferramentas, muitas delas online. Hoje em dia, no online, temos imensas informações que conseguimos captar. Depois temos uma outra
possibilidade que é, no âmbito do concurso, da consulta ao mercado, solicitar os próprios documentos ao fornecedor. Nós podemos solicitar evidências, certificações, o portfólio, o que é que já trabalhou naquela área, trabalhos anteriores que tenha realizado, portanto, dar-nos essas evidências em termos de documentação. Podemos nós próprios desenvolver um questionário de avaliação, que pode ser simples, com algumas questões que nós gostaríamos de ver respondidas e ter esse questionário no momento também de, se não o fizemos anteriormente, podemos também completá-lo na consulta ao mercado. Atenção que isto não invalida aquilo que eu disse, que a qualificação deve ser feita antes. Mas quando eu sei o que lhe vou comprar, ou que pretendo comprar, e que lhe estou a solicitar uma proposta comercial, eu posso completar essa qualificação que eu tenho. E nesse momento disponibilizar-lhe um questionário ou solicitar-lhe determinadas evidências para robustecer aquela qualificação que eu já tenho daquele fornecedor. E isso influencia, pode influenciar ou deve influenciar a minha decisão de compra àquele fornecedor. Okay. E neste caso referimos-nos a qualquer tipo de fornecedor, produto ou serviço? Ou isto é só uma coisa que é importante quando gastamos muito dinheiro? Não, pelo contrário. Por vezes fazemos compras de menor valor, mas que até têm um impacto na nossa cadeia de abastecimento e no nosso processo, que por si só é relevante. Agora, se me disseres que devo investir muito num processo de qualificação quando aquela compra não é assim tão crítica, não é assim tão estratégica para a empresa, se calhar não. Posso fazer vários níveis de qualificação e, consoante a criticidade da compra e o impacto que ela tem na minha própria estratégia de negócio, assim o nível de qualificação que eu posso implementar. Ok. Já estavas a falar de avaliação, portanto, existe aqui um processo que se deve seguir para qualificar fornecedores. Quais são as várias etapas? As várias etapas, primeiro é registar o fornecedor numa base de dados, e qualquer PME, uma base de dados pode ser um ficheiro Excel, não tem problema nenhum com os dados base desse fornecedor. Mas nós devemos ter um repositório completo com quem trabalhamos ou com quem pensamos a vir trabalhar. Existem aqueles fornecedores que já estão dentro da casa, já trabalham connosco, e existem aqueles que podem ser potenciais. Portanto, eu posso até desenvolver um processo de qualificação um pouco mais simplificado para aqueles que estão só registados na minha base de dados, e eu pondero um dia vir a trabalhar com eles, mas não é ainda agora o momento, mas já sei que são possibilidades. Ou posso ter um processo muito mais robusto de qualificação quando sei que são fornecedores que já trabalham connosco, com a empresa, e que têm um processo já bastante estruturado em termos estratégicos connosco, na nossa empresa. Okay. Mas deve começar sempre por esse registro, a categoria, o que é que ele me fornece. Por vezes até pode fornecer um determinado produto ou serviço e ter um portfólio muito mais abrangente, e numa outra situação eu poder vir a socorrer-me dele. Desculpa só questionar-te aqui uma coisa. Eu devo fazer ou refazer o processo de qualificação se quiser pedir um produto novo a um fornecedor que eu já uso? Depende há quanto tempo é que já fizeste esse processo de qualificação. Okay. Ele deve ter uma rotina de atualização, porque o que é hoje não é amanhã. Não é? E nós sabemos que o mercado é muito dinâmico, e por isso a forma como as empresas têm o seu comportamento também o é. Diria anual no mínimo, não é? Anual no Ou mínimo. sempre que nós sentimos que existe ali algo que nos chamou a atenção sobre aquele fornecedor, ouvimos dizer que algo mudou, mudou a gerência, o governance mudou, alargou o seu âmbito. Será que domina a mesma o produto da mesma forma? Sempre que nós nos apercebemos dessas alterações, devemos revisitar o processo de qualificação e atualizá-lo. No fundo, é ter ali uma rotina de atualização. Ok. E é possível errar um processo de qualificação de um fornecedor? É possível se não nos derem as informações corretas e verdadeiras, como em tudo, não é? Agora, mais do que não qualificar, é nós depois não sabermos que riscos devemos controlar. Porque um processo de qualificação permite-nos ter conhecimento dos riscos. Okay. E nós só conseguimos controlar aquilo que conhecemos.
Se não o fizermos, nós não sabemos que riscos existem em relação àquele fornecedor, em termos de entrega, conformidade, segurança, qualidade, risco financeiro, até reputacional, não é? Tão importante hoje em dia. Eu tendo os riscos mapeados em relação àquele fornecedor, consigo controlá-los ou então desenvolver estratégias de mitigação para os mesmos. Exatamente. Por isso, o processo de qualificação acaba por ser muito importante também no processo de decisão, quando estamos perante a negociação. Ok. E os fornecedores gostam de ser qualificados? Ou seja, como é que nós abordamos, quando fazemos perguntas, porque normalmente o processo de abordagem, de abordar um fornecedor quando quer pedir uma proposta para algo, Sim. é um passo, pedir a proposta. Portanto, se lhe vou fazer perguntas, várias perguntas antes, como é que eu lhe explico o que é que se está a passar? Eu acho que eles já estão mais habituados, portanto, Ok. eles têm consciência que nós temos que fazer esse trabalho, porque isso também garante segurança ao nosso negócio. E eles próprios também olham para dentro da sua própria casa, também ajuda. Muitas das vezes eu considero que é muito importante nós utilizarmos o processo de qualificação também como parceria. Por vezes, nós no processo de qualificação identificamos pontos que podemos trabalhar em conjunto com o fornecedor e aí desenvolver estratégias de win-win, ganhamos os dois. Identificamos ali um ponto que ele deveria melhorar, aquele ponto para nós é importante, está claramente identificado e desenvolvemos um plano de ação com o fornecedor. E o processo de qualificação, se for visto do ponto de vista positivo pelo fornecedor, até o ajuda. Porque ajuda a olhar para dentro, ajuda também ele próprio a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento. Agora, há processos de qualificação, e dependendo dos setores de atividade, que assumo que são pesados para o fornecedor. E pode ser mais complicado porque são várias as empresas a pedir e depois cada empresa tem o seu processo. Portanto, o fornecedor há de pensar, estou sempre a entregar este papel ou estou sempre a responder a outro questionário. Mas faz parte agora da dinâmica do mercado. A regulamentação é cada vez superior, nós temos que corresponder a muitos requisitos, temos muitos critérios de sustentabilidade que também temos que garantir. É importantíssimo termos essa temática no nosso processo de qualificação de fornecedores e se não questionarmos, se não mapearmos, não sabemos a quantas andamos, no fundo. Exatamente. É isso. Eu devo ir visitar os fornecedores? Sim, sempre que possível. É uma das formas que nós temos também de termos inputs para o nosso processo de qualificação. Eu particularmente gosto muito de visitar os fornecedores e aprendemos sempre imenso quando visitamos. É totalmente diferente eles dizerem-nos algo ou enviarem-nos um PowerPoint que até nos mostram as suas instalações ou nós próprios sentirmos a empresa, sentirmos e vermos o processo a acontecer na própria empresa. E eu acho que os fornecedores até gostam de nos receber, sinceramente, desde que devidamente acompanhado e explicado a razão, deve ser feito. Uma coisa é uma visita, outra coisa é uma auditoria, que também pode estar prevista em termos contratuais e ficar definida no momento da negociação e depois passar para contrato essa possibilidade, aí já tem a ver com a criticidade daquilo que nós estamos a comprar. Ok. Sem dúvida. Última pergunta, e acho que esta é uma pergunta que estava aqui a pairar enquanto estavas a falar. O que é que acontece se houver um empate? Tenho 2 fornecedores cuja qualificação sai praticamente igual. Aí poderá ser, é mesmo a proposta financeira ou comercial que vai decidir. É normal haver empate na qualificação, até porque há várias formas de qualificar. Há empresas que qualificam só com 2 critérios, que é ou está qualificado ou não está qualificado. Há empresas que dão score, é A, B, C, outros 1, 2, 3, bom, médio, reduzido. Portanto, existem várias escalas que podem ser adotadas consoante também a forma de abordar aqui esta temática. Mas qualificado ele deve estar sempre para poder ser um fornecedor que nos presta um produto ou um serviço. Fantástico. Portanto, o que é que nós falámos aqui? Falámos sobre qualificação antes da compra sempre e antes da proposta, da importância que isto tem para o sucesso empresarial, para o sucesso operacional. Falámos sobre a base de dados e houve uma coisa aqui que se destacou para mim, que foi a base de dados de fornecedores potenciais e não apenas aqueles que já estão dentro da casa. Devemos qualificar
independentemente do tipo de compra, de ser grande ou pequena, mas devemos ter em conta quão crítico é estrategicamente para a minha empresa. E falámos também da rotina de atualização e dos riscos associados à qualificação e como conseguimos, quando qualificamos, mitigar alguns dos riscos de relação com este fornecedor. Ir visitá-los é de facto uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque acho sempre que a informação que me enviam é suficiente. Mas, de facto, eles já devem estar habituados a esta qualificação. Sim. E então pedir para ir visitar as instalações pode até fazer bastante sentido. Eu penso que sim. Muito obrigada por isto, Cláudia. Foi excelente. Foi um grande momento de aprendizagem para mim e para a minha PME. Espero ver-te em breve num próximo podcast. A todos os gestores de PMEs, muito obrigado pela vossa presença e espero ver-vos em breve nos nossos podcasts. Obrigada.